Boa noite. Tudo bem, Boa gente? noite. Boa noite, pessoal. O povo não chegou ainda. Boa noite, boa noite. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Você está me ouvindo? Boa noite, professor. Sim, sim. Sim, estamos. Boa Te noite. ouvimos. E Boa noite. boa noite. Está me ouvindo Sim. agora? Agora. Sim, professor. Sim, boa noite. Bem-vindo. Vamos lá? Vamos. Então, vamos começar. Diga aí para mim o que vocês conseguiram. Ok. Bom, o senhor deu Hamlet pra gente. E eu comecei o trabalho pelo que eu contei para os alunos, que é o conteúdo da peça. Em seguida, eu dividi a peça em duas e pedi para que os alunos me mostrassem como estava indo o exercício a partir da morte do rei. Após isso, eu pedi para que eles escrevessem a linha física do papel.
Uhum. Perfeito. E quem tá fazendo o quê aqui? Eu estou fazendo polônio. Eu sou o Hamlet, professor. Ah, Eu estou fazendo o Cláudio, o rei. uhum. Eu faço a Gertrudes. Perfeito, perfeito. Então, Hamlet. Digam aí a linha física de Hamlet para mim. Sim, senhor. Eu voltei para casa depois da morte do meu pai. Aí eu lembro dele, o quão bom era estar com ele. Eu vou até a cadeira dele e a toco. Uhum. Aí eu tento imaginar como é que vai ser a vida sem ele. Eu tento imaginar a dor da minha mãe, mas eu a vejo, ela tá feliz. Eu estou surpresa que isso possa ser assim. Eu sei quem meu novo pai é, e aí eu penso sobre isso. Eu tento entender como a minha mãe pôde ter casado de novo tão cedo. Aí eu a observo, eu tô angustiado. Ok. Hamlet, você percebe que você colocou ações, adaptações, sentimento, situação, e na verdade o que a gente precisa é algo muito, muito, muito mais simples. Qual que é a sua tarefa nessa cena? Então, talvez entender. Perfeito? Perfeito? Eu preciso entender, eu preciso observar, né? Como que você faria isso nessas circunstâncias? Aqui está o seu fato real, né? Seu fato concreto. Você esteve fora por um tempo, agora você voltou, seu pai morreu, sua mãe casou de novo, você olha para sua mãe e vê uma mulher diferente. Ela está contente, ela está paqueradora. O que você faria nessa situação? Eu, eu perguntaria para minha mãe o motivo de uma mudança, assim. Ok. Mas você, no caso, não pode estar falando com a sua mãe. Não, pelo menos, sobre isso. O que você faria? Eu observo ela? Ok. Beleza. Eu preciso observar. A, a palavra observar, ela tem uma ou muitas ações? Muitas. Muitas. Ok. Então, divida essa ação nas suas partes constituintes. A arte, ela nunca lidar com coisas no geral. A arte, ela é sempre concreta. Ok? Me diga o que você precisa fazer para entender a metamorfose que aconteceu com a sua mãe. Eu tô te tirando do mundo dos atores e tô te levando para o mundo dos seres humanos. Okay? Me diga o que você faria com base na sua própria experiência humana para entender o que aconteceu com a sua mãe. Me diga o que você precisa para responder essa minha pergunta. Qual o processo que está passando aí pela sua cabeça agora?
Tá mutado, querida. Desculpa, professor. Perplexidade. Eu não consigo entender, na verdade, eu não consigo entender o que está passando na cabeça da mãe do Hamlet. Ok. O Hamlet não existe. Ok? Não existe ninguém além de você. Relaciona tudo, 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 tudo a você mesmo. Ok? Você consegue imaginar, por exemplo, que a sua vizinha é a sua mãe? Posso imaginar a minha própria mãe? Pode. Pode, não tem problema. Você consegue me dizer o que você faria nessas circunstâncias? Então, eu acho que eu tentaria observar Uhum. para tentar entender o que está passando na cabeça da... Da sua O mãe. motivo o motivo de uma mudança, assim, sabe? Ok. Imagina, você foi embora, né? Você espera voltar, ver a sua mãe triste pela morte do seu pai e chorando, desiludida, e ao invés disso você encontra ela feliz, contente. E pior ainda, casada com um completo canalha, um cara sem escrúpulos. Então, pega, escolhe a pessoa mais repulsiva na sua vida e coloca ela do lado da sua mãe. O que você faria? Eu ficaria com ciúmes. Com certeza eu ficaria com ciúmes. Ok. Então senta e bons filmes para você. Não Não? consigo. Não. Ciúmes, gente, é o resultado de muitas ações. Qual o seu processo interno realmente quando você vê a sua mãe? Alguém consegue ajudar o Hamlet? Tá, no caso eu preciso lembrar da minha mãe, usando a memória emotiva, memória emocional. Ah, Mas como é que ela era? Ela mudou. A maneira dela comigo mudou. Ela tá completamente diferente. Eu olho pra minha mãe e vejo que ela mudou. Eu olho pro rei e comparo ele com meu pai. todos vocês estão me falando em termos de resultado. Mas eu quero ação. Ação. Continuem aí.
Professor, Oi. eu lembro da minha mãe. Eu lembro muito que ela era muito amável com meu pai, o jeito que ela levava o chá para ele. Consigo pensar nessas coisas, sabe? Uhum, Ela era muito amável com ele. uhum. Você tem quadros individuais. Isso são quadros individuais. Imagens individuais. Agora eu peço que pinte um quadro maior para mim. Um quadro com uma mãe amável, uma mãe que ama você, que ama o marido dela, que leva o chá. E imagina o quarto onde vocês estão, o ambiente, o palácio. Aí agora um quadro diferente. A sua mãe casada com um crápula, com um canalha, com um vigarista, com um bandido. E ela tá feliz. E a sua mãe está contente. Assim, para mim tá muito superficial. Não pode ser superficial. Nada pode ser superficial. Você tem que claramente imaginar toda a sua vida. Toda. Da sua infância à morte do seu pai. Como é que a gente pode estar fazendo isso? São minúsculos, são memórias emocionais. São minúsculos episódios desculpa, que, que são muito próximos a você. Teça, né, fatos. Ligue esses fatos e teça uma vida a partir deles. Okay? E pinte com isso um quadro maior, mas não pode ser superficial. Você tem que claramente, minuciosamente, ter certeza de esses episódios todos. São, 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 são coisas precisas que são muito claras para você. Né? Na verdade, isso é um material que vocês, muito precioso, vocês vão usar nos seus papéis futuros, em toda. Na verdade, vocês tinham que coletar essas informações em toda a sua vida, durante a vida toda de vocês. A primeira condição na arte é a seguinte: a partir do momento que eu pego um papel como Hamlet, daí para frente não tem diferença entre o Hamlet e eu. Eu existo na condição do Hamlet, na situação do Hamlet, e eu pego tudo isso da minha memória emocional. Compreendem? Daí eu tenho que pensar que eu tenho estudado em Wittenberg. Com certeza. Claro que você tem estudado. E imaginem mais, imagine a instituição em que você tem estudado. Talvez o Wittenberg seja só uma ideia para você, você tem uma ideia, seja algo totalmente imaginário que só tem significado para você. Usa isso. Isso você vai usar. Se eu ditar para você a sua linha, eu só vou te confundir, eu vou te atrapalhar. Eu quero que você pegue tudo da sua memória emocional, da sua própria. Eu não quero impor nada para vocês. Mas e se quando eu tiver realizado todas essas ações, Hum.
e começar a sobrepor o texto nelas, eu descobri que ele não encaixa. Você conhece a natureza de uma ação. Você conhece ela. A estrutura. E uma vez que você conhece a natureza, ela se encaixa em qualquer situação, em qualquer adaptação. Por exemplo, você sabe a natureza, a lógica, a verdade de se vestir. Você sabe. É natural para você. Faz parte de você. Todo dia. Aí imagina que você estudou essa ação, você executou essa ação, e aí você me diz, eu vou apresentar ela para você. E eu tenho o dia inteiro para fazer isso. Então você levanta, você se veste, faz. É tão familiar, é tão inconsciente, que os seus pensamentos ficam livres. Livres. Aí a gente muda a situação. Você está atrasada para a aula e você tem que executar todas as ações envolvidas em se vestir em 5 minutos. Talvez o momento seguinte pode ter pânico. Vocês estão me entendendo? Se vocês não estiverem entendendo, me falem, por favor. Não só isso, se não estiverem entendendo qualquer outra coisa, me digam, por favor. Bom, eu tenho uma coisa. Toda vez que os alunos estão sentados lá, a sensação que eu tenho é que eles não estão fazendo isso como eles mesmos. Parece que eles estão fazendo isso como outras pessoas. Entende? Vocês acham difícil se comportarem como vocês na vida de vocês? Olha, normalmente quando eu tô sozinho, enfim, eu me vejo como se eu fosse um personagem, onde as pessoas falam com ele, onde as pessoas acenam, onde existe toda uma interação, né? Mas em nenhum momento eu perco a consciência. Todo momento eu sei que sou eu ali. Você se copia. Evita isso como uma praga. Tudo que você vai conseguir é só clichê. Copiar não é arte. Sempre, sempre, sempre faça tudo como você mesmo. Se pergunta o que eu faria nessa ou naquela situação. Não se copia. Existem ações físicas e adaptações? Ações físicas e adaptações, você disse? Isso. Existem.
Existem ações físicas e existem ações físicas que exigem adaptações. Nunca pré-planeje as suas adaptações. Isso é clichê, é enganação, é um engano. E toma muito cuidado para não tornar as suas adaptações um fim nelas mesmas. Hamlet, o que te preocupa em relação a comparar sua mãe? Comparar sua mãe como comparar sua mãe como ela era e como ela desculpa, gente. Perdão. Comparar sua mãe como ela era e como ela está. Aonde está as ações físicas nisso daí? Comparar. Comparar é uma ação física, né? Só que é uma ação física mental. O nosso processo criativo, ele é ser inventivo tanto no nosso papel quanto na peça. Né? Tem ações e imagens mentais que são ações internas. E essas ações internas, elas são ações físicas porque elas impulsam a ação física. Elas geram esse impulso para a ação física, por isso são ações físicas. Vocês têm que estimular esses impulsos. Eles são o norte da ação. Se as ações elas são pré-planejadas, acaba com o clichê. Quero ter certeza que a gente está fazendo as coisas certas. Vamos imaginar que eu estou indo visitar os pais da minha noiva para saber se ela ainda é a minha noiva. Me deparo com uma briga, por exemplo. O que eu devo fazer? O que eu devo anotar? Eu devo anotar que eu abro a porta, olho a sala, fecho a porta e viro a cabeça para um lado ou para o outro? Não anota que você vira a cabeça para um lado para o outro. Anota que você se deparou com uma briga que você inesperada e que você finge não ver. Finge. Isso se anota. Okay? Vamos supor que você está limpando uma sala. Qualquer que for as circunstâncias dessa sala, vai ter ações que você vai ter que fazer, independente das circunstâncias. O senhor disse que as ações iam ser sempre as mesmas, independente das circunstâncias. Isso. Mas, se eu arrumar a minha mesa, limpar a minha mesa, tirar o pó dela, eu vou fazer isso de um jeito. Mas, se for a mesa da minha mãe que já morreu, e eu for arrumar a mesa dela, eu vou fazer isso com muito carinho. Eu vou fazer diferente. Não vou. As ações, elas vão ser as mesmas. Não tem outro jeito. Mas a sua atitude em relação a essas ações é que vai ser diferente. Entende? Não entendeu? Mas como é que a gente expressa essas atitudes? Então, realizem essas ações nas circunstâncias propostas. Não pensa no sentimento que elas deveriam evocar. Né?
façam as ações da forma correta, da forma lógica, como vocês fariam hoje, agora, e com o sentimento que vocês estão sentindo no presente. Estudem as circunstâncias do presente em toda a complexidade delas. Quando vocês atuam no presente, vocês não notam como os sentimentos surgem. Gostaria que você desse uma olhada, por favor, Konstantin Sergeyevich, nas minhas ações físicas, na linha de ações físicas da coroação. Eu vou te enviar, tá bom? Pode ver. Bom, aqui, te enviei. Entendeu? Sim, sim. Nada mal. Mas o que eu chamaria de ação é eu testo atitudes em relação a mim. 2, eu apoio a rainha pela autoridade dela. E 3, eu escondo os meus sentimentos de Hamlet. Isso são ações. Agora o resto, eu evito os olhos de Hamlet, eu observo quando ele está olhando para mim, eu sorrio amavelmente, enfim, falando com a mãe dele, e isso são adaptações. Você não tem necessidade de marcar elas. Ok? Ok, obrigado. Nada. Meu novo amado marido e eu estamos na sala do trono de nosso castelo. Conosco estão Hamlet, Polônio, Laertes, Lordes Valtemando e Cornélio, o qual o rei está enviando para a Noruega como embaixador para chegar em um acordo com ele em relação à conduta de seu sobrinho. Eu apoio o rei nisso. Minha ação básica é: eu quero apresentar meu novo marido de tal maneira que ele será aceito. Eu olho para todos que estão presentes. Eu sorrio para ele. Amavelmente olho em seus olhos. O bajulo. O rei está conversando com Laertes, prometendo realizar o seu pedido, seu maior desejo. Eu faço que sim com a cabeça, para expressar minha concordância com as palavras do rei. Intrigada pelo humor de Hamlet durante a cena, eu olho para ele afetuosamente, encorajadoramente, e assim tento levantar seu humor sombrio e reconciliá-lo com seu tio, seu novo pai. Eu tento persuadi-lo a parar de sofrer pela morte de seu pai. A morte é o destino de todos. E peço a ele que fique em casa e que não retorne a Wittenberg. Tem coisa demais aí. Tem circunstância, adaptação, situação, sentimentos, etc. A sua tarefa principal é apresentar o meu marido de forma que ele seja aceito. Sim. Mas pra... eu tenho que fazer alguma coisa para garantir que isso aconteça. Sim. E o que você faria? Você, pessoalmente falando. Olhar para todo mundo. Talvez sorrir.
você ainda está me dando adaptações. E eu quero ações. Né? Apresentar o meu marido. Essa ação contém muitas ações. Talvez para você poder apresentá-lo de forma que ele seja aceito, você deve bajular alguém, você vai ter que subornar alguém, você vai ter que sorrir para alguém, adular alguém. Essas ações requerem adaptações, né? Aquelas que você disse lá em cima, e mais para trás, e outras. Você consegue perceber quão rico é a sua partitura? Se você conseguir desempenhar todas elas, você vai conseguir com muito êxito a sua tarefa. Tranquila. Mais alguém tem algo a Mais falar? alguém? Eu poderia, então, ler um resumo que fiz de tudo que foi dito e feito hoje, para que a gente possa incorporar no sistema? Ótima ideia. Vai Ok. consolidar as coisas que a gente tem feito, por favor, faça isso. Bom, 21 de abril de 1937, em toda cena nós procuramos a ação básica para cada personagem, o que resulta em ação. Por exemplo, no caso de Hamlet, entender. Essa ação maior, por sua vez, é dividida em ações menores. Por exemplo, eu observo, comparo minha mãe antes com minha mãe agora, e etc. Nós revelamos essas ações usando um número infinito de adaptações. Para a rainha, a ação básica, a ação a ser realizada é apresentar o meu marido de forma que ele seja aceito. Essa ação maior é dividida em ações menores: bajular, adular, subornar. Essas, por sua vez, produzem adaptações: acalmar Hamlet, aguentar o desaforo de alguém, dar um olhar afetuoso para alguém e etc. Nós só marcamos as ações físicas, grandes e pequenas. Não há necessidade de marcar nossas adaptações. Elas devem surgir como novas todo dia. Absolutamente correto.